negócio é estreito, né? Mas falar de mansidão, mais grande é o Senhor nosso Deus, que fala como Ele é. Eu fiquei refletindo muitos dias já nessa palavra, muitos dias eu tenho refletido nessa passagem, por conta de situações que vêm para provar a nossa fé, né? Provar o nosso testemunho enquanto crente, enquanto servo de Deus. E são situações muitas vezes que vêm para testar se verdadeiramente andamos com Cristo. E eu fiquei muitos dias já refletindo nessa palavra, muitos dias. E como hoje é uma oportunidade, eu falei assim, seja a vontade do Senhor. Quando nós nos deparamos aqui com essa passagem do Sermão da Montanha, foi no comecinho do ministério de Jesus. Observem que, segundo os estudiosos, né, os escritores, os teólogos, Deus ficou 400 anos sem falar com o seu povo. Desde ali, quando termina o livro de Malaquias, no Velho Testamento, até aqui, quando Mateus é escrito. Então, segundo esses estudiosos, nesse período, que foi um período de aproximadamente 400 anos, foi um período que Deus não deu revelações aos seus profetas, e nenhuma escritura bíblica foi escrita. Foi um período que Deus se calou com o povo de Israel. E quando nós nos deparamos aqui com Mateus, e Mateus começa aqui o evangelho dele, falando da vida de Jesus, do nascimento de Jesus, o povo já estava sedento. O povo já estava triste e desanimado porque Deus havia se calado. O povo de Israel era um povo que tinha provado o poder de Deus desde a antiguidade. A lei, os profetas, o ensinamento, ele era transmitido boca a boca, de geração em geração. As famílias, os pais, os patriarcas, eles tinham o dever moral de ensinar o temor a Deus a seus filhos. E isso era feito através das Escrituras, do relato das Escrituras, do relato do poder de Deus. E esse povo estava há 400 anos sem receber uma palavra de Deus. E eles já estavam tristes, já estavam desanimados e já estavam sedentos. E quando nós nos deparamos aqui com Mateus, desde o capítulo 1, aí Mateus começa falando da genealogia, depois ele fala do nascimento, aí ele segue falando da visita dos magos, a fuga de José para o Egito, a volta do Egito. E então vem a pregação de João Batista, aí João dá testemunho, e aí nós nos deparamos aqui com o batismo de Jesus, é onde Jesus de fato aparece nas Escrituras. E aí no 4 ele segue dizendo sobre a tentação de Jesus. E depois que Jesus é tentado, a Bíblia diz que Jesus ele volta ali para Galileia e Jesus começa o seu ministério. E ali Jesus prepara aqueles 12, né? Jesus acolhe ali, escolhe e acolhe aqueles 12 discípulos, e ali tem início propriamente o ministério de Jesus. Então Jesus ele sai pregando ali por toda a Galileia, curando os enfermos, levantando aqueles que estavam desanimados, abatidos e caídos. E então, quando Jesus começa a fazer esses prodígios, a Bíblia diz que seguiu a ele uma grande multidão. E Jesus, vendo esta grande multidão, e ali os seus discípulos que estavam no início do seu ministério, a Bíblia diz que Jesus ele subiu a um monte e dali começou a ensinar os seus discípulos e aquela multidão. E aí o capítulo 5 é chamado o Sermão do Monte. E nesse Sermão do Monte, Jesus começa o capítulo 5, a partir do versículo 3, falando sobre as bem-aventuranças. Jesus ensinando ali aqueles discípulos, e ele começa o seu ministério falando para aquelas pessoas o que era importante para o reino de Deus. E quando Jesus ele começa a falar sobre essas bem-aventuranças, ele vai na contramão de tudo aquilo que o povo acreditava. Porque Jesus começa o seu ministério falando que era mais importante ser do que ter. Então aquelas pessoas, os fariseus, os saduceus, os essênios, observem que o povo de Deus naquele tempo eram os judeus, porque vieram lá da região da Judeia, então eram chamados de judeu. E a religião do povo judeu é o judaísmo, que até hoje existe lá em Israel, o judaísmo. Então o judaísmo, eles apregoavam, eles criam na lei, eles criam nos profetas, eles criam nos livros de Moisés,
Mas eles ainda esperavam a visita do Messias, como até hoje eles esperam, porque não acreditam que é o Cristo. Mas Jesus, quando ele chega ali naquele momento, já havia também outros ensinamentos entre o judaísmo, que eram os saduceus, os fariseus e os essênios. E aquele povo, eles visavam muito os bens materiais, visavam muito as posições sociais. E quando Jesus ele começa a falar das bem-aventuranças, ele vai pregar o contrário ao que aquele povo acreditava, ao que aquele povo vivia. Porque eles viviam em busca de ser vistos, de serem aplaudidos, principalmente os fariseus, que oravam nas praças, apregoando ali, para dizer que eram santos, jejuavam, mostravam a oferta à vista de todos, porque queriam ser idolatrados, porque queriam ser aplaudidos. E Jesus ele vai nessa contramão. Porque Jesus começa ministrando o seu ministério, e ele vai dizer, é mais importante ser do que ter. E aí Jesus começa ali o Sermão do Monte, e ele começa a falar das bem-aventuranças. E ele, quando ele diz bem-aventurado, ele quer dizer mais que felizes. É isso que quer dizer bem-aventurados, mais que felizes. E Jesus ali, do 3 até o 13, aí ele começa a falar sobre a importância da vida cristã. E ele vai falar das bem-aventuranças, e ele fala, mais que felizes são os humildes, mais que felizes são os que choram, mais que felizes são os mansos, mais que felizes são os que têm fome e sede de justiça, mais que felizes são limpos de coração, mais que felizes são os pacificadores, mais que felizes são aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. E aí imagina vocês, o povo refletindo sobre aquelas palavras de Jesus. Como é que Jesus vai dizer que é mais que feliz o que chora? Chorar é bom? Não. Eles não entendiam. Ser manso para eles também não é bom, eles não entendiam. Mas o princípio de Jesus é isso. Então o que Jesus nos ensina através das bem-aventuranças é que nós, enquanto servos de Deus, precisamos, como a irmã Paula colocou aqui, priorizar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E quando a gente começa nesse processo, quem esteve aqui na terça-feira, o pastor falou sobre isso lá em Efésios 4, a busca da santificação. E a gente vai perceber que a gente, enquanto cristão, precisa ter essas qualidades na nossa vida. Enquanto cristãos, a gente precisa buscar tudo isso que está nessas bem-aventuranças para as nossas vidas, porque se nós, enquanto servos, buscarmos ter nas nossas vidas essas virtudes, verdadeiramente seremos mais que felizes. Não porque teremos aplausos ou porque teremos bens, mas porque alcançaremos a terra prometida, que é o reino dos céus. Então a gente precisa na nossa vida buscar essas virtudes que o Senhor colocou ali nas suas bem-aventuranças. Não é porque nós podemos ou porque nós somos, porque de natureza a gente é ruim. A Bíblia diz que o homem é mau desde a sua meninice. A gente tem uma natureza ruim. Mas quando nós damos lugar ao Senhor, quando nós buscamos a Deus, a partir do momento que nós tomamos a decisão de servir a Deus e o Espírito Santo passa a habitar em nós, aí tem início um processo chamado na série santificação, que é uma obra realizada pelo Espírito Santo. Obra essa que começa de dentro para fora. Então, as coisas que antes, como nessa semana mesmo, o pastor estava falando aqui, né, e Paulo ensinando aos discípulos, o que antes fazíamos, já não fazíamos mais. Porque o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida num processo de santificação que é de dentro para fora. Não quer dizer com isso que nós vamos alcançar a perfeição, mas quer dizer que a gente vai se esforçar para dar lugar ao Senhor, se esforçar para demonstrar que Jesus está na nossa vida. Mas nessa noite eu quero me ater aqui ao versículo 5 que diz: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Pergunta para o irmão que está aí do seu lado se você é manso. Pergunta assim: você é manso? Você é manso? Aleluia!
não foi? É fácil ser manso, irmãos? Hein? Então, mas, quando Jesus, ele fala, né? Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Aí a gente primeiro se pergunta, o que é ser manso? Todos nós aqui temos uma concepção, uma visão do que é ser manso. E aí eu fui para o dicionário, eu sei o que é ser manso, mas aí eu fui para o dicionário, né, saber o que é ser manso. Então, segundo o dicionário, manso é a pessoa que possui gênio afável, sossegado, bom, dócil, pacato, em estado de tranquilidade, apaziguado, calmo. Olha o tanto de coisa. Que revela bondade de caráter, brando, dócil. Tudo isso faz parte do ser manso. Imagina quanta coisa Jesus ensinou em nós. Se num versículo só tem esse tanto de coisa, numa palavra. E todos nós precisamos ter essas características nas nossas vidas. Buscar ter nas nossas vidas essas características de ser manso. E eu fiquei pensando, eu tenho sido mansa na presença de Deus. E eu tenho me questionado, e já faz dias, irmãos, que eu estou pensando nisso. Eu tenho sido mansa no meu convívio diário, no meu trabalho, com as pessoas que eu labuto, né? Tanta gente que a gente tem vontade. Nós temos sido mansos. Nós temos demonstrado que Jesus está na nossa vida. Nós temos procurado cultivar esse fruto do Espírito, porque a mansidão é um fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5. Olha como é importante ser manso. E além de ser uma virtude boa, também é fruto do Espírito. E quando a gente exerce a mansidão na nossa vida, a gente demonstra que é servo de Deus. E aí eu fiquei pensando na mansidão e eu falei, quem é manso é humilde. Mas quem é humilde nem sempre é manso. Mas quem é manso é humilde. E aí eu fui perguntar, e o que é humildade? Aí a humildade, segundo também o dicionário. Eu sei o que é humildade, mas eu fui para o dicionário porque eu falei, não, eu quero dar uma explicação precisa, né, irmão Cléber? Irmão Cléber está ali, não é fácil não, né, irmão Cléber? Irmão Cléber lida com adolescente lá no trabalho dele. Pode ser muito moço não, né? Então, a humildade, segundo o dicionário, é aquele que não é vaidoso, modesto, conhece as suas próprias limitações e fraquezas e age de acordo com essa consciência. Isso é ser humilde. Nós somos humildes quando reconhecemos as nossas limitações, quando reconhecemos que não somos nada, quando percebemos que o outro é superior a nós, porque a humildade é isso, a gente olhar para o outro e ver qualidades e ver virtudes. A gente é humilde quando se prostra diante de Deus e fala, Senhor, eu sou pó, cinza, eu sou barro, eu não mereço. Isso é ser humilde, é reconhecer que nós não somos nada, que nós não temos nada e que tudo é de Deus. Aí quando eu digo a vocês, nem todo humilde é manso, aí eu dou para vocês o exemplo de Davi, o rei Davi. Vocês acham que o rei Davi era manso? Tem manso? A Bíblia diz, pastor, claramente que ele era humilde. Em vários capítulos de Salmos, nós vemos Davi se derramar diante de Deus. No Salmo 130, no 51, 131, só para citar alguns, Davi se derrama diante de Deus e reconhece a miséria dele diante de Deus. Davi era humilde, mas não era manso. Porque Davi era um homem de guerra, acostumado a guerrear, acostumado a pelejar. Davi é o que hoje muita gente diz, não leva o desaforo para casa. Davi era esse tipo de pessoa. Nem que depois ele se arrependia, nem que depois ele chorava e se humilhava. Mas ele não levava. E tem muitas pessoas que são assim. E acham que isso é porque tem que ser dessa forma para não ser pisado. E não precisa. E aí é que entra a característica do ser manso. Porque o ser manso é controlar as nossas emoções, controlar os nossos pensamentos e a partir daí moldar
a nossa atitude. Aí eu fiquei refletindo, pastor, no adestramento do cavalo. Imagina vocês, que muitos aqui devem saber, quem entende de carro, que o motor de um carro, de uma máquina, é equiparado à força de um cavalo. Aí fala, não, esse carro, esse motor ele tem a potência de não sei quantos cavalos, porque o cavalo é um animal forte. Desde sempre usado para o transporte de carga, na tração do moinho, na roda d'água. Então, o cavalo, desde sempre, é um animal forte. E o cavalo, ele é adestrado. Meu pai era amansador de burro bravo. Lá no sertão falava assim. Eu falo domador, adestrador, mas esse termo lá não existia. Então, meu pai era amansador de burro bravo. E quando se ia amansar o cavalo, o burro, colocava dentro do cercado fechado e ia se aproximando devagar, até que o animal se acostumasse à presença, até poder tocar, até poder colocar um cabresto, até... Nessa história meu pai já quebrou costela, já quebrou mão. E está vivo até hoje, viu, moço? Mas o processo de adestramento do cavalo não é um processo fácil. Também não é para gente covarde. E o cavalo, quando ele é adestrado, Paula, se coloca a bride, o cabresto, a sela, e o homem ainda usa espora e chicote. Aí eu digo a vocês, quando o cavalo ele é adestrado, ele deixou de ser forte? Ele deixou de ser um animal irracional? Não. A força dele permanece ali. Ele continua sendo um animal irracional. No entanto, ele foi adestrado. Por costumes, por meio de um processo, ele aprendeu a ser manso. Então, observe que a força ela permanece ali. Mas a partir desse adestramento, desse processo, o cavalo passa a ser manso. E tem crente que vive 30 anos na igreja e quer continuar sendo bravo. Quer continuar sendo valente. Quer continuar com a sua natureza pecaminosa e diz, aí ainda vai dizer assim, eu que não engulo sapo. Já ouviu essa expressão? Amados, nós enquanto cristãos precisamos dobrar a nossa natureza humana, dar lugar ao Espírito Santo e aprender a se conter. Porque isso é ser manso. É ser humilde. E a gente vai estudando e vai aprendendo. Tudo que eu faço questão de participar aqui é o ensinamento da palavra. Que eu tenho aprendido muito. E não é à toa, mas que Deus nos fez com 2 ouvidos e só uma boca. Ouvir mais, falar menos. Porque quando a gente cultiva essa característica de ser manso, não é que é fácil não. Porque se eu disser que é fácil a você, está mentindo. A gente tem uma natureza humana. E a nossa tendência é pecar. Mas quando a gente começa a aprender, sobretudo quando a gente começa a meditar, quando a gente começa a dar lugar ao Espírito Santo, o Espírito Santo começa a trabalhar. E a gente vai entendendo que muitas vezes a gente precisa calar. Muitas vezes a gente só precisa ouvir e a gente precisa deixar o Espírito Santo de Deus também nos justificar. Porque para ser cristão, a gente precisa ser manso. E não é fácil ser manso, não. E a Bíblia nos dá vários exemplos de pessoas mansas. E aí eu vou citar para vocês o exemplo de Moisés, que é um dos mais conhecidos. A Bíblia diz que estava ali, Moisés dirigindo aquele povo todo dia, pedindo a Deus misericórdia, gritando. E aí junta Miriam e Arão e vai falar mal de Moisés. Moisés não viu. Mas Deus viu. Deus viu. Amados, Deus vê todas as coisas. E Deus, desde o céu, viu Miriam e Arão falando mal de Moisés. Cuidado com tua língua. Não toca no jeito de Deus, não. Deus está vendo. Deus pode até não te repreender. Como repreendeu Miriam e Arão naquele momento, mas Deus está vendo. E ali Deus viu Miriam e Arão falando mal de Moisés. E a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso que havia sobre a terra. Moisés era manso. E era humilde também. Porque quando Deus dizia, olha Moisés, sai que eu vou destruir esse povo. Aí
Aí Moisés dizia, não, Senhor, pela tua grande misericórdia, tu tirou esse povo de lá, tu vai destruir, não faz isso não, Deus. E Moisés vivia ali clamando, porque Moisés, além de ser manso, também era humilde. Mas quando antes de Moisés assumir a direção do povo de Israel, lá atrás, a gente vê que Moisés matou um egípcio. Peraí, como é que um homem manso cometeu um assassinato? Moisés matou o egípcio. E a gente observa, sabe o que é, Márcio? E o apóstolo Paulo, ele vai dizer sobre a momentânea tribulação. E são essas momentâneas tribulação que ela traz ira. E naquele momento de ira, Moisés matou aquele egípcio. Então, como é que o homem manso comete um assassinato? Aí eu digo a vocês, nós também não devemos ser apressados no julgamento. Aí a gente tem que procurar exercer também a longanimidade e pensar, se colocar no lugar do outro e observar. Porque Moisés, quando ele viu aqueles egípcios massacrando o povo de Israel, e aí um daqueles egípcios ele estava açoitando o povo judeu. Moisés se irou, porque viu tamanha injustiça e quis defender os judeus e matou aquele egípcio. E depois nós vemos que ele fugiu, se arrependeu, mas ele praticou esse ato. Então, amados, a gente entende por essa situação que ser humilde e ser manso não é só se calar, não é só ouvir, e não é só guardar para si, mas que há momentos também que o manso precisa ter atitude. Que o manso também precisa falar, que o manso também precisa se justificar. E nós, enquanto servos, também não devemos nos apressar em julgar. Sabe por quê, manso? Porque somos humanos, todos nós, sujeitos a errar. Mas a nossa tendência é julgar. Aí eu trago de volta a vocês o exemplo de Davi. Davi era muito humilde, mas a mansidão passou muito longe dele. A longanimidade passou longe de Davi também. Quando Natan foi lá e falou, olha Davi, tinha um homem que tinha uma ovelhinha, era a ovelhinha do seu regaço, que ele cuidava com todo carinho. E tinha um homem rico que tinha um curral cheio de ovelhinha, e aquele homem rico foi lá e tomou aquela ovelhinha daquele homem todo. Davi não esperou nem Natan fechar a boca direito. Davi falou logo, esse homem tinha que morrer. Entendeu assim? Não, Natan fechou a boca, ele já dá a resposta, esse homem tinha que morrer. E muitas vezes a gente reage assim, na afobação no momento, na precipitação, sem tentar entender, sem tentar colocar no lugar do outro. Glória a Deus. Então a gente precisa exercitar na nossa vida a mansidão e não nos apressar a julgar a atitude do outro. Outro exemplo de pessoa mansa, Jesus. Jesus era tudo, mas perfeito e santo. Aí lá em Mateus 11:29, Jesus vai dizer assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus diz isso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E verdadeiramente Jesus era manso. Quando ele foi condenado ali naquela cruz, ele não abriu a sua boca. Ele foi naquele calvário, carregando aquela cruz, ele disse que foi uma ovelha muda para o matador. Que a voz de Jesus, que Jesus nunca alterou a sua voz nas praças, Jesus falava de forma clara e serena, Jesus era manso. E aí nós vemos também uma situação em que Jesus, quando chegou no templo, estavam lá os cambistas, o povo vendendo coisa no templo, fazendo negócio, e naquele momento Jesus se irou. E a Bíblia diz que ele pegou um azarrogo, que é um chicote, virou a mesa dos cambistas, expulsou o povo e falou bravo com aquele povo. Jesus falou duramente com aquele povo.
Não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração? E naquele momento Jesus se irou e Jesus teve essa atitude. Então, amados, o que nós aprendemos com esses dois exemplos que eu citei aqui para vocês? Moisés era o homem mais manso da terra. Jesus era manso e humilde, perfeito em todas as suas ações. E esses dois homens tiveram essas duas atitudes. Então, eu aprendo que o servo de Deus precisa também ter coragem. Não é só a mansidão, mas ter a coragem de defender aquilo que acredita, que é a palavra de Deus. Porque nas duas situações, tanto Moisés quanto Jesus foi para fazer justiça. Moisés matou aquele homem porque estava maltratando os judeus, e na visão dele ele estava fazendo justiça, ele estava em defesa do povo judeu. Jesus, quando ele fez isso ali no templo, que deveria ser casa de oração, Jesus estava defendendo o reino de Deus. E nessas duas situações foi preciso ter coragem. Então, uma coisa que eu aprendo também nesta palavra é que ser manso não é ser covarde, mas também é ter firmeza e convicção daquilo que você acredita e defender esse ponto. Que para nós é o Evangelho de Deus, que para nós é o Evangelho do reino de Deus. Precisamos ter coragem. Porque se a gente não tiver, de que adianta a gente ficar na igreja todos os dias e a gente chega e alguém está difamando o Evangelho e também a gente se cala e não fala nada? E vai concordar e vai se omitir? A gente também não pode ser covarde. Fale com mansidão. Fale com equilíbrio. Mas tem que ter coragem para defender o reino de Deus. E nós precisamos, amados, desses atributos. Davi, apesar de ter essa coragem, Davi só não era moço, mas ele defendia. Outro exemplo de humildade que a gente vê na Bíblia é Isaías. Isaías, quando começa ali o seu ministério, e Deus chama Isaías, quando o anjo veio, e aí ele se inclina ali, com o rosto interno, e ele fala: ai de mim, Senhor, eu sou homem de lábios impuros e habito no povo de impuros lábios. Quer dizer, Davi, Isaías, ele conhecia a sua iniquidade, ele conhecia as suas limitações. Ele sabia que ele não era digno do ministério de Deus. Irmãos, nenhum de nós que estamos aqui nessa noite, estamos aqui porque somos bons, porque somos bonitinhos, porque somos capacitados. Estamos todos nós aqui porque o Senhor achou graça em nós. Porque o Senhor teve misericórdia de nós. Porque o Senhor, pelo seu infinito amor, nos resgatou. E nós precisamos também expressar essa gratidão ao nosso Deus, demonstrando que Ele está na nossa vida, que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Vai ter momentos que as momentâneas tribulações, como o apóstolo Paulo fala, que as momentâneas tribulações, elas vão nos fazer sair de nós. Aí sair de nós como nós? É aquele momento que a gente quer dar aquela resposta dura, que a gente quer tomar uma atitude mais severa. E o apóstolo Paulo não permitisse que havia momentâneas tribulações. E aí essa semana a gente estudando lá na terça-feira, e aí tem um versículo muito interessante que diz assim: ireis e não pequeis. Ireis e não pequeis. E na sequência ele vai dizer assim: não deis lugar ao diabo. Então, quando tiver esses momentos de dificuldade, quando vier esses momentos que a gente passar de prova, de luta, de situações que vêm mesmo para testar a nossa fé, a gente precisa se lembrar disso. A gente precisa ter a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, porque a palavra de Deus nos confronta. Ireis e não pequeis.
não deslugar o diabo. Porque ser manso é isso. Observe, Jesus se irou. Moisés se irou. Houve um momento ali, eu estava refletindo na história de Moisés. Imagina vocês que Moisés passou 40 dias no monte ao lado de Deus. Olha que privilégio isso. 40 dias no monte ao lado de Deus. E Deus ali com Moisés, e Deus pela sua presença, né, irmão? Ele estava ali no monte com Moisés e estava observando o povo de Israel. E aí Deus vai falar: olha, Moisés, desce, porque o povo pecou. Fizeram um bezerro de ouro para adorar. Desce, Moisés, que o povo está se desviando. E Moisés desceu. E quando Moisés desceu no monte com as tábuas, os 10 mandamentos, obra de Deus, a Bíblia diz claramente, obra de Deus. Moisés desceu com aquelas tábuas ali. E quando ele chega no sopé do monte, encontra com Josué, e ele ouve o alarido de música, de dança e a festa. E Moisés se ira de tal forma que ele pega aquelas tábuas e ele joga no chão. Porque o povo era duro e rebelde de coração. E naquele momento Moisés se irou. Moisés se irou, mas naquele momento Moisés não pecou. No entanto, ele teve coragem para fazer justiça pelo Senhor. E o povo que fez isso foi punido. Então a gente busca de Deus essa graça para que quando vier esses momentos de ira, a gente não dê lugar ao diabo. Porque quando Jesus está ensinando aqui, eu volto ao versículo 5, onde nós lemos: bem-aventurados mansos, mais que felizes os mansos. Aí vem a promessa: porque eles herdarão a terra. Aleluia. E às vezes no momento de ira você destrói toda uma vida. Você destrói toda uma reputação. Você destrói tudo aquilo que você construiu no momento de ira. E a gente precisa pedir misericórdia ao Senhor. Porque todos nós fazemos isso, todos nós somos sujeitos a pecar. E a gente precisa buscar de Deus essa mansidão, esse controle sobre a nossa natureza, para que a gente venha exercitar essa mansidão. Porque senão a gente não alcança a promessa. Aí observe que Moisés, que Jesus falando ali, porque eles herdarão a terra. E quando Jesus fala herdarão a terra, a gente se volta ainda lá para trás, quando o povo de Israel estava ali, eles tinham a promessa que Deus tinha dado a Abraão, e Deus falou: olha, Abraão, a ti e aos teus filhos darei, e à tua posteridade darei toda esta terra que os teus olhos veem. Aquela era a terra prometida, terra que manda leite e mel. E essa era a promessa de Deus para o povo de Israel. E ali os descendentes, Abraão não alcançou, mas os descendentes dele alcançaram essa promessa, que era a terra prometida. E quando Deus fala aqui, quando Jesus ensinando diz, porque eles herdarão a terra. E a terra que Jesus está falando aqui não é a terra, a porção terrena, material, física. Ele está falando do reino de Deus. Então a gente precisa, amados, vigiar para que a gente não perca essa promessa. Para que a gente, como a irmã Paula falou aqui, mantenha o foco que é na salvação. Meu irmão, ele é grandão, assim, forte, né? E aí quando chega qualquer coisa, ele fala: não, Zara, se vier, tu desce o braço, tu braço é forte, desce o braço. Eu mesmo não, tô fora. Mas vale um covarde vivo que um valente morto. Vocês já ouviram essa expressão? E meu irmão é assim, da paz. Eu mesmo não, mas vale um covarde vivo que um valente morto. E é assim, amados. Muitas vezes a gente tem que se passar por covarde. A gente tem que se passar muitas vezes por covarde, por tolo, por bobo. Porque imagina, amados, se as pessoas conhecessem nossos pensamentos como Deus conhece. Pensa aí. Imagina aí. Entendeu, Zé? Tudo que a gente pensa, tudo que a gente maquina, tudo que a gente planeja, e num minuto, ó, é coisa do lado. Que a gente pensa, que a gente planeja, que a gente maquina. Imagina se as pessoas conhecessem. Eu nem estava aqui.
né? Mas Deus nos deu esse livre-arbítrio que é para a gente também possa domar a nossa natureza, buscando manter na nossa vida os frutos do Espírito, buscando por alcançar e buscando também por manter. Não é porque nós somos bons e capazes, não, mas tão somente pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo que opera em nós. É tão somente por isso. Porque se nós fizermos isso, primeiro nós vamos agradar ao Senhor e depois também nós seremos felizes. Sabe por quê, amados? Porque se nós tivermos essa atitude, se nós procurarmos ser mansos, nós vamos evitar problemas, nós vamos evitar confusões, nós vamos evitar dissensões. Imagina que tudo que a pessoa falar, você responder na voz. Então, vamos procurar ser manso. E eu trouxe essa mensagem porque Deus me repreendeu, viu, irmãos? Eu glorifico o Senhor, porque eu tenho o privilégio de ser repreendida pelo Espírito Santo. Eu tenho o privilégio de ser repreendida por Deus. E Ele me confronta. E eu preciso ser mais. Eu preciso. Porque se eu não for, como é que eu vou chegar no céu? Irmãos, aí eu fiquei refletindo. Imagina aqui, cada um de nós, se nós pudéssemos ver a vida de vocês aqui. Não sei se vocês já viram um filme chamado Peregrino. E esse peregrino, ele carrega um fardo bem grande nas costas, né? E aí, se nós tivéssemos, né, essa capacidade de enxergar além do humano, e a gente começasse a ver a amargura, a tristeza, a ansiedade, imagine o saco. E aí a gente falasse assim, olha, pega uma pedra aí para cada situação que você tem. E aí você pegava. Essa é a preocupação, essa é a ansiedade, essa aqui é a tristeza, essa aqui é a raiva que eu estou de fulano, essa aqui é isso aqui. Aonde que ia chegar? E todos nós temos essas bagagens na nossa vida. E todos nós temos problemas e temos situações. Aí você pode olhar e falar assim, mas a vida de fulano é que a vida de mim é boa, eu não tenho preocupação. Isso é você que julga. Então não vamos ser apressados no julgamento. Vamos olhar com mansidão, com paciência. Vamos ter tolerância com o outro. A gente vive tão apressado que a gente não quer nem ouvir. A gente vive tão correndo que muitas vezes a gente não quer parar nem para escutar o irmão. Aí olha a situação, não procura saber o que está se passando, apressa no julgamento. Onde é que está a mansidão? Onde é que está a longanimidade? Onde é que está os frutos do Espírito? Aí o apóstolo Paulo, ele vai nos dar uma receita, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, não é fácil ser crente, não. Mas a gente busca o Senhor, e o Senhor cada dia nos capacita, cada dia nos ensina, cada dia nos fortalece. E a gente segue em frente. E é de pouquinho em pouquinho, de fé em fé. Basta cada dia o Senhor, vou falar daqui hoje de manhã. Basta cada dia o Senhor. E assim a gente só pode viver um dia do outro. E todo dia tem um desafio diferente, todo dia tem uma dificuldade diferente. E todo dia tem uma situação que vem para provar a nossa vida. Para que a gente venha dar testemunho se verdadeiramente o Espírito Santo de Deus habita na nossa vida. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que a gente faz? E aí, meditando a palavra, eu me lembrei de Paulo. Paulo é maravilhoso, é isso? Paulo dá a resposta daqui. E aí, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 34, Paulo vai dizer assim, olha, a receita para você ser manso, a receita para você vencer nessa terra, a receita para você triunfar sobre as dificuldades. A gente precisa seguir esse conselho de Paulo. E Paulo vai dizer assim, olha, eis que ao servo do Senhor não convém contender, mas deve ser manso para com todos, apto para instruir, tardio para a graça.
receita. Esse é o final dessa mensagem. Porque para sermos nós precisamos ser príncipes, não contender com os irmãos. Porque tem hora que não adianta, né, irmãos? Tem pessoas que a mente é estreita, você fala, não está aprendendo, então você não tem que ficar contendendo, né? Tem que ser manso, tem que ser apto para instruir e tem que ter uma unanimidade para que a gente não tenha aquele espírito aflorado e tudo responder ali na precipitação. Mas buscar de fato a mansidão para que todos nós venhamos alcançar a terra prometida. Amém, irmãos? Nosso irmão Igor vai louvar? Aí eu volto agora e pergunto de novo aos irmãos: você é manso? Pergunta aí a quem está do seu lado: você é manso? Fala assim, ó amados: não sou não, mas você. Profetiza aí: não sou não, mas você. Porque vocês, eu tenho fé que Jesus vai trabalhar na nossa mente. Nós vamos meditar nessa palavra e nós vamos, a partir de hoje, nos esforçar para ser nós.